Provérbios capítulo 19, versículo 1 está escrito: Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Mais uma vez, Salomão aqui nos ensina a importância de prosperarmos seguindo a princípios determinados, porque se nós somos perversos e somos tolos, de nada vai adiantar termos muito dinheiro, muitas riquezas, muitos bens. Na verdade, seria melhor nós mantermos pobres, mas ainda assim andarmos em integridade, do que sermos perversos de lábios e demonstrarmos, evidenciarmos nossa tolice. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. A precipitação aqui tem a ver com viver com pressa, com andar com pressa, de não esperar no Senhor, de não saber discernir os processos da vida. Esse é aquele que acaba pecando. Então não é bom nós agirmos sem planejarmos, sem pensarmos, sem projetarmos nossas ações. Assim nós evidenciamos a nossa sabedoria. A tolice de uma pessoa perverte seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. A tolice aqui então nos ensina que viver com a vida tola é perverter o caminho, é não ter o propósito de vida que Deus tem para nossa vida. Então, o tolo é alguém que causa irritação contra o Senhor, é alguém que está contrário à vontade de Deus, por isso ele vai perverter o seu caminho e não vai buscar a sabedoria, não vai buscar uma vida de acordo com os princípios que Deus tem. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo, o abandona. Isso é muito verdade, não é mesmo? Quando pessoas estão na riqueza, na prosperidade, todas as pessoas querem estar com elas. Mas quando a pobreza vem, quando os momentos difíceis vêm, as crises vêm, aí surgem os verdadeiros amigos. E aí Salomão nos ensina que, nesse momento, até mesmo os amigos, aqueles que se diziam, se passavam a ser amigos, abandonam essa pessoa. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. A importância de mantermos a verdade, de cultivarmos o bom testemunho e não proferirmos mentira com nossos lábios. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Aqui é uma constatação, a de que quando nós somos bons aos outros, as pessoas também tendem a ser boas conosco. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão deles os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não o alcançam. Quem adquire sabedoria ama sua alma, o que conserva o entendimento acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não ficará bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. A pessoa com bom senso é evidenciada também em sua gestão emocional, sua capacidade de se autocontrolar, de ter um domínio próprio das suas emoções. A pessoa com bom senso consegue controlar a sua ira. E ela deve se irar sim, se irritar, mas ela é capaz de perdoar as ofensas, de exercer misericórdia e não se deixar levar por suas emoções. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. A casa e os bens vêm com a herança dos pais, mas a esposa, mas a esposa sensata vem do Senhor. Existe uma diferença entre o nosso esforço próprio, o nosso esforço está no nosso plantio, naquilo que nós exercemos com o fruto das nossas mãos, e existe também aquilo que vem do Senhor, aquilo que o Senhor entrega para nós. Salomão diferencia isso. Aquilo que vem do nosso esforço está no nosso trabalho, está nos nossos resultados financeiros, da nossa carreira. Mas aquilo que vem do Senhor são coisas que não estão no nosso controle, como por exemplo uma esposa. A esposa correta, a esposa sensata, sábia, que vai edificar o seu lar, como nós já lemos, vem do Senhor. É o Senhor quem coloca para nós. Por isso que é importante nós esperarmos o Senhor, guardarmos, para que Ele possa enviar a pessoa certa para a nossa vida. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. O preguiçoso não é sábio, o preguiçoso não age com princípios que levam à prosperidade, por isso que ele passa fome, por isso que ele age com ociosidade. Quem guarda o mandamento, guarda sua alma, mas o que despreza seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Olha, emprestar, fazer doações, compadecer-se do pobre, é emprestar ao Senhor. Quando nós ajudamos o outro que está passando necessidade, certamente o Senhor irá ajudar-nos futuramente. Não que nós façamos isso para que nós ganhemos algo no futuro, não, mas é para evidenciar nossa bondade. Mas
ao cumprirmos esses princípios, certamente também Deus deve nos dar algumas promessas, coisas que estão relacionadas a uma vida com princípios. Corrija seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aqui é a importância da disciplina, da repreensão, alinhada também com o amor, com a graça, com a misericórdia. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se o seu livrar, terá de livrá-lo de novo. Ouça os conselhos e receba instrução, para que você seja sábio a partir de agora. O conselho tem o poder de nos trazer sabedoria a partir de agora. O inteligente é aquele que aprende com os seus erros, comete um erro e aprende. Mas o sábio é aquele que aplica os conselhos que ele já recebe com os erros dos outros. Por isso que ele é sábio, exerce sabedoria a partir do momento que ele tem acesso aos conselhos. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Independentemente daquilo que nós planejemos, meditemos, nós podemos sim fazer planos. Contudo, o Senhor tem a sua vontade soberana, e são seus planos, são seus projetos que irão prosperar. Por isso que é tão importante nós alinharmos nossa vontade com Ele, porque isso não vai ter nenhum erro, não tem nenhuma falsa garantia. A garantia é a certeza de que os planos de Deus vão prosperar, e nós precisamos nos alinhar com a sua vontade. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Hoje nós gostamos de pessoas que são misericordiosas, né? Pessoas que são generosas, atraem outras pessoas. Contudo, aqueles que são mentirosos repudiam as outras pessoas. É melhor ter alguém que é pobre financeiramente, mas que é generoso, que é bom de se viver, do que alguém que é mentiroso, tem muitas riquezas, mas não é generoso com ninguém. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Castiga o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio e ele crescerá no conhecimento. Quem matar seu pai ou manda embora sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. O capítulo 19, então, conclui com essa série de versículos a respeito da sabedoria. Alguém que é sábio não é alguém preguiçoso que não é capaz de colocar a mão no prato e não levar à boca, e alguém, na verdade, diligente, alguém trabalhador, que visa a prosperidade com princípios, e alguém que não tem mentira, que não profere mentiras com seus lábios, alguém que é capaz de ouvir a instrução que vai levar à sabedoria, que ao guardar os mandamentos sabe que eles darão uma vida com princípios, nos aproxima dos propósitos de vida, da vida que Deus tem para nós. Esses são os vários ensinamentos e lições que temos no capítulo 19. Continuando no capítulo 20, está escrito no versículo 1. O vinho é zombador, e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Essa é uma discussão muito grande, né? Será que nós deveríamos beber? Será que nós deveríamos não beber? Mas as escrituras nos ensinam que aquilo que ofende ao Senhor é a embriaguez, é se encher do vinho. E isso vai denotar uma zombaria. Aquele que se embriaga perde o seu autocontrole, o seu domínio próprio. Por isso que ele vai ser zombado. A bebida forte vai causar alvoroço. Alguém que abre mão da sua disciplina para se entorpecer com bebidas não é alguém que evidencia sabedoria. A fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. É uma honra para alguém ficar longe de conflitos, mas os insensatos envolvem-se neles. Isso é um contraste muito grande. Aqueles que são insensatos todos vão se honrar em se glorificar, em entrar em conflitos, em causar brigas, mas aquele que é sábio é capaz de não entrar em brigas que são desnecessárias. O próprio Sun Tzu, na arte da guerra, vai dizer que o maior estrategista é aquele que não entra na batalha. O maior general é aquele que vence sem discutir, sem entrar em uma discussão. Os preguiçosos não aram as terras porque é inverno. Por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Mais uma vez, aquele princípio de plantar no verão aquilo que nós queremos, não, na verdade, de trabalhar no verão para nós não passarmos necessidade no inverno. E isso é o princípio da diligência, de não sermos preguiçosos. Os propósitos do coração humano são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-los à tona. Quantos de nós, não é mesmo, temos vários planos em nossa mente, mas nós não somos capazes de tirar do papel? O sábio é aquele que vai
conseguir trazê-la à tona. O inteligente, que é dito que é capaz de trazer a ideia que está no papel em prática. E várias pessoas têm os propósitos em seu coração como águas profundas. Somente aquele que tem inteligência, porém, é capaz de tirá-lo do papel e praticá-lo, colocar em prática. Muitos proclamam sua própria bondade, mas alguém que é digno de confiança, quem o achará? A dificuldade de ter pessoas que cumprem princípios, pessoas que estão como nós e que se debruçam nas escrituras para viver uma vida sábia. O justo anda na sua integridade. Felizes são seus filhos depois dele. A bênção da prosperidade daqueles que são justos, daqueles que vivem de acordo com a sabedoria, com a verdade. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com os seus olhos dispersa todo o mal. Quem pode dizer, purifiquei meu coração, estou limpo do meu pecado? O Senhor detesta o uso de 2 pesos e 2 medidas. Ele detesta tanto uma coisa quanto a outra. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro é reto, de reto. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor o fez, tanto um como o outro. Não ame sono para que você não empobreça. Abre os olhos e você terá pão de sobra. Aqui é uma promessa, é uma constatação, não é uma lei fixa mais uma vez. Salomão diz, olha, ao enxergar as pessoas que trabalham, elas não passam fome. Então, tire seus olhos do sono, tire seus olhos da preguiça, porque certamente você não vai faltar nada quando você se esforça, quando você alinha a sua vontade, os seus princípios, com a vontade de Deus também. Certamente Ele não vai deixar você passar nenhuma necessidade a parte da vontade dele. Não preze, não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Há ouro e abundância de pérolas, nas palavras que transmitem conhecimento, são joia preciosa. Quem se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor, quando ele se compromete por estrangeiros. O pão que se ganha com fraude pode ser gostoso, mas depois a boca se encherá de areia. Os planos são estabelecidos mediante os conselhos. Faça guerra com prudência. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto não se meta com quem fala demais. Se alguém amaldiçoou seu pai ou sua mãe, a sua lâmpada se apagará, na mais densa de escuridão. Após antecipada de uma herança, no fim não será abençoada. Não diga, vou me vingar do mal, espere no Senhor, e ele livrar. O Senhor detesta o uso de 2 pesos, e uma balança desonesta não é boa. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? É uma armadilha dizer, precipitadamente, isso é santo, e só refletir depois de fazer o voto. O rei sábio peneira os maus e faz passar sobre eles a roda. O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Bondade e fidelidade preservam o rei. É com bondade que ele sustém seu trono. A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são seus cabelos brancos. Os vergões da ferida purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Na conclusão a esse capítulo 20, nós podemos ver que alguém que vive com sabedoria sabe discernir as coisas que têm a ver com a sabedoria. Por exemplo, as palavras que transmitem conhecimento são joia preciosos. Ou seja, existe sim valor atribuído ao ouro, à pérola, mas é mais valioso aqueles lábios que proferem conhecimento, os lábios que têm discernimento e entendimento. Aquele que tem o seu pão, ou seja, o seu sustento com fraude, no versículo 17 vai falar que aparentemente pode ser gostoso, pode ser agradável, contudo, no final isso vai encher a nossa boca de areia, ou seja, uma vida sem princípios, sem direcionamento divino, traz grandes consequências para a nossa vida. Prosperar sem princípios não vale a pena, não vale a pena enriquecer, porque certamente verá a conta no final. Nós poderíamos continuar falando aqui que o mexeriqueiros, aquele que é fofoqueiro, vai revelar segredos, mas aquele que fala da forma certa, com forma sensata, é aquele com que nós devemos nos relacionar. Por isso nós devemos tomar cuidado com as coisas que as pessoas vão falar. O Espírito vai dizer que a consciência do homem, na verdade, é a lâmpada do Senhor. Cada um de nós é examinado pela sua própria consciência, pela sua própria capacidade de pensar, de refletir. Isso é aquilo que o Senhor, é a lâmpada do Senhor. O Senhor, a partir do seu Espírito, sonda a nossa mente, o nosso coração. Por isso que é tão importante nós pensarmos, nós meditarmos a respeito da nossa consciência, a respeito dos nossos pensamentos, porque isso vai refletir aquilo que está de bom em nós ou mal. E isso é permitir que o Senhor atue em nós e santifique-nos, alinhe-nos ao seu propósito divino. Nós podemos concluir então aqui falando que no versículo 29, a glória dos jovens é sua força e a beleza dos velhos são seus cabelos brancos. Isso é muito verdade.
quando nós estamos no fruto da idade, na tenra idade, no maior vigor, nossa glória é nossa força, nossa capacidade de fazer várias coisas e proezas. Mas no futuro, a beleza dos velhos vão ser nossos cabelos brancos, ou seja, nossa sabedoria, nossa justiça, uma vida de integridade. E no versículo 30 ele conclui falando que os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites limpam o mais íntimo do corpo. Então aqui é uma alusão à repreensão, à disciplina. Quando nós cometemos algo mal, os vergões, tendem isso mais de forma metafórica, obviamente. Os vergões, as feridas, vão limpar, vão nos purificar do mal. Uma vida que cometeu coisas ruins, por exemplo, Jean Valjean, no livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, vai sofrer muitas coisas ao tentar roubar um pedaço de pão para dar o sustento aos seus sobrinhos. Mas durante todo o romance de Victor Hugo, ele é purgado, ele passa por uma série de transformações. Isso também acontece conosco. Quando nós fazemos coisas ruins que não correspondam a princípios, nós sofremos consequências. Mas essas consequências, essas repreensões, são feitas por um Pai, por Deus que é Pai, para nos disciplinar, porque Ele nos ama. Então, ainda que nós soframos, nós permanecemos fiéis, para que assim nós possamos sermos alinhados, termos as nossas arestas aparadas, para que assim nós possamos viver de forma sábia, de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Que você possa curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever, para que mais pessoas consigam também ter os seus olhos abertos para a sabedoria, assim como nós.